Tem dias que parece que você está afundando. As preocupações aumentam, o medo toma conta e a sua fé começa a enfraquecer. Você tenta continuar forte, continua sorrindo, continua trabalhando, continua lutando, mas por dentro está cansado. E talvez hoje, assim como Pedro naquela noite, você também esteja gritando em silêncio: Senhor, não me deixe afundar. Existem tempestades que ninguém vê, tempestades dentro da mente, dentro do coração, tempestades de ansiedade, de medo, de pensamentos ruins, de insegurança, de cansaço emocional. E às vezes, você sente que não vai conseguir continuar. Mas escuta isso: Jesus ainda continua andando sobre as águas. E Ele ainda alcança aqueles que estão quase desistindo. E antes da gente continuar essa oração, eu quero te pedir uma coisa. Se esse tipo de conteúdo fortalece sua fé, já se inscreve no canal, porque aqui você nunca ora sozinho. E deixe seu like, porque isso ajuda essa oração a alcançar mais pessoas que estão sofrendo em silêncio. A Bíblia diz que os discípulos estavam no barco e o vento era contrário. Tudo estava escuro. O mar estava agitado. O medo tomava conta daquele lugar. E foi exatamente naquele momento que Jesus apareceu caminhando sobre as águas. Porque Deus sempre aparece nos momentos em que pensamos que não vamos suportar, nos momentos em que achamos que vamos afundar. Pedro então olhou para Jesus e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus respondeu apenas uma palavra: Vem. Uma única palavra foi suficiente para Pedro sair do barco. Porque quando Jesus chama, algo começa a mudar dentro de nós. Mesmo quando ainda sentimos medo. Imagine essa cena: um homem comum pisando sobre águas agitadas, o vento forte, as ondas violentas, a tempestade acontecendo ao redor. E mesmo assim, Pedro estava caminhando. Não porque era forte, não porque era perfeito, mas porque estava olhando para Jesus. E enquanto seus olhos permaneciam em Cristo, ele continuava de pé. E não é exatamente isso que acontece conosco? Enquanto olhamos para Deus, temos forças. Mas quando começamos a olhar apenas para os problemas, a ansiedade nos afunda, o medo nos afunda, as preocupações nos afundam, os pensamentos ruins nos afundam. E aos poucos, vamos perdendo a esperança. Talvez hoje, você esteja exatamente assim, afundando aos poucos, cansado emocionalmente, tentando permanecer forte, mas já sem forças dentro de si, tentando acreditar, mas com medo do amanhã, tentando continuar, mesmo machucado por dentro. Mas Deus mandou essa oração até você, porque Ele ainda está cuidando da sua vida. E foi naquele momento, quando Pedro começou a afundar, que ele fez uma das orações mais sinceras da Bíblia. Ele gritou: Senhor, salva-me. Porque quando nossas forças acabam, a graça de Deus começa. Quando não conseguimos mais continuar sozinhos, o céu começa a agir. Talvez hoje, essa também seja a sua oração. Senhor, salva-me. Salva-me da ansiedade. Salva-me do medo. Salva-me da tristeza. Salva-me do desânimo. Salva-me dessa tempestade emocional. E sabe o mais lindo dessa história? Jesus não ficou olhando Pedro afundar. Jesus segurou sua mão. Escuta isso com muita atenção. Deus não abandonou Pedro naquela noite. E Ele também não vai abandonar você. Mesmo no meio do caos, mesmo no meio da tempestade, mesmo quando tudo parece perdido, a mão de Deus ainda continua estendida sobre a sua vida. Você não está sozinho. Salmos 40:17. Mas eu sou pobre e necessitado,
Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Talvez hoje você esteja se sentindo exatamente assim, necessitado, cansado, sem forças. Mas o Senhor ainda cuida de você. Mesmo quando ninguém percebe sua dor, Deus percebe. Mesmo quando você chora em silêncio, Deus vê. Mesmo quando você sente medo do futuro, Deus continua perto. Porque existem batalhas que são vencidas na presença de Deus. E talvez essa oração esteja sendo o começo da sua renovação. Senhor meu Deus, existem momentos em que eu me sinto exatamente como Pedro, tentando permanecer firme, mas afundando aos poucos, afundando nos pensamentos, afundando no medo, afundando no cansaço, afundando na ansiedade. Mas hoje, eu clamo ao Senhor, não permita que eu afunde. Segura na minha mão, Senhor. Acalma essa tempestade dentro de mim. Renova minhas forças. Fortalece minha fé. Traz paz para minha mente. Traz esperança para meu coração. E mesmo quando eu sentir medo, me ajuda a continuar olhando para Ti. Porque eu sei que quando os meus olhos permanecem em Ti, eu consigo continuar. Senhor, eu entrego ao Teu cuidado todas as minhas preocupações, tudo aquilo que está pesando meu coração, os pensamentos ruins, as noites difíceis, as lágrimas escondidas, as dores que ninguém conhece, porque eu sei que o Senhor continua sendo meu amparo e meu libertador. E se hoje eu estiver passando por uma tempestade, me ajuda a lembrar que nenhuma tempestade dura para sempre. O vento pode estar forte agora. As ondas podem parecer assustadoras, mas o Senhor continua no controle de tudo. E até o mar obedece à tua voz. Talvez você tenha chegado até aqui, pensando em desistir, pensando que não iria suportar, pensando que Deus estava distante. Mas olha o que aconteceu hoje. Deus trouxe essa oração até você, porque Ele ainda está falando ao seu coração. Ele ainda está cuidando da sua vida, e Ele ainda não terminou a sua história. Se você acredita nisso, já escreve aqui nos comentários: Jesus segura na minha mão. E enquanto você escreve, profetiza isso sobre a sua vida. Eu não vou afundar. Deus está comigo. Porque existem pessoas que vão encontrar esperança através do seu comentário. Agora respira fundo e entrega tudo nas mãos de Deus. Toda ansiedade, todo medo, toda preocupação, toda dor escondida, porque o mesmo Jesus que andou sobre as águas continua andando ao seu lado hoje. Mesmo que você não consiga ver, Ele continua perto. E se essa oração falou com você, envie esse vídeo para alguém que está passando por uma tempestade. Talvez essa pessoa esteja precisando exatamente dessa mensagem hoje. E não esqueça, Jesus ainda anda sobre as águas, e Ele ainda segura aqueles que estão quase afundando. Amém. Oração e aleluia. Aqui, você nunca ora sozinho.